Eu quero crer que já enfrentei o meu Getsêmani, embora eu saiba que outros possivelmente ainda virão. Eu não nasci na igreja adventista. Eu não sou adventista de berço. Aliás, eu detestava crente. Eu achava que ser crente, esse era o termo que eu usava, não passava de uma burrice. A minha mãe era espírita, frequentadora assídua de um centro de umbanda. Dedicava-se exclusivamente ao serviço dos espíritos. Sacrifícios, rituais. Havia altares na minha casa dedicado a espíritos com quem ela comungava regularmente. E lá pelos meus 10, 12, 13 anos de idade, todas as reuniões que ela ia, me levava junto também. E embora eu não me envolvia ou não participava, eu ficava à distância observando o que acontecia. A maneira como o maligno se manifestava, os rituais macabros que se desenvolviam durante as madrugadas, não convém nem citar. O fato é que eu ficava assistindo tudo aquilo sem o menor desejo, obviamente, de participar, mas em contrapartida eu detestava esse negócio de crente. E eu tinha um colega crente que eu não ia muito com ele. Ele jogava bola com a gente na rua e eu ficava aborrecido com ele, porque sábado à tarde, quando nós estávamos jogando futebol, ele ficava sentado no muro e dizia: eu não posso jogar porque a minha religião não permite. Eu dizia para ele: que religião louca é essa que você não pode jogar futebol no dia de sábado, que é pecado? Ele ficava de cabeça baixa e eu escarnecia dele. Ficava dando risadas. Mas também, bem que ele podia estar no JA no sábado à tarde, né? Vacilão. E eu tinha uns sentimentos não muito positivos sobre esse jovem chamado Sérgio. Chamávamos de Serginho. E o meu sonho nessa época, nessa vida miserável que eu tinha, era ser militar. A verdade é que eu queria ser piloto de avião. E o meu sonho de infância é que explodisse uma guerra, o Brasil fosse convocado e eu pilotasse um caça para soltar bomba em tudo quanto é lugar. Não sei se era um gene de Bin Laden. Era meu sonho de infância. Terrorista. Queria ser militar. E um dia, caminhando, num domingo de manhã, eu vi o Serginho vestido com um uniforme de desbravadores. E eu não sabia o que era isso. Na época, o uniforme de desbravadores era todo ele caque. Os desbravadores usavam uma boina no Rio de Janeiro e eles usavam coturno. E eu olhei para aquilo ali, é meu sonho? Eu falei, meu projeto de vida, esse cara é militar, eu não sabia, e eu mexendo com ele, ó. E eu me aproximei dele: rapaz, que negócio é esse aí, rapaz? Tu é da escola militar, tu é da onde? Não, isso aqui é o Clube dos Desbravadores. Mas o que é Clube dos Desbravadores? Clube dos Desbravadores é parecido com escoteiro, ele quis me explicar. E aí, o que vocês fazem? Não, a gente acampa, a gente marcha, faz ordem unida, educação física, tem um monte de especialidade. Rapaz, isso é bom demais. Onde é que funciona esse negócio? Ele lá na igreja. Ih, tô fora. Pensei que era legal. Crente, igreja. Olha o que o Serginho disse para mim. Não, cara, pode ir, é tranquilo, não tem nada a ver com igreja. Ô crente mentiroso. Pensa num crente mentiroso. Não, vai lá, não tem nada a ver com igreja não. E eu fui. Domingo de manhã, ele falou assim, ó, vai com uma roupa velha que é ralação, ordem unida, vamos fazer educação física e tal, e a coisa é séria. E eu fui. Nossa, eu cheguei lá, na ocasião, o chefe Carlos,
Atenção, todo mundo em forma, sentido, descansar, sentido, atenção, cobrir, alinhar. Vamos lá, em forma não se mexe, não se fala, todo mundo quieto, barriga para dentro, peito para fora, olhando para a nuca do companheiro. Eu falei, nossa, que delícia. Vamos lá, bate mais forte, eu quero ouvir espalmar na costa, sentido, pá! Atenção, agora eu vou abrir a Bíblia para fazer uma meditação. Ele abriu a Bíblia, lembro como se fosse hoje, Gênesis 2. E havendo Deus acabado toda a obra que fizera no dia 7º, santificou e descansou neste dia de toda a obra que havia feito. Por isso abençoou o Senhor o dia 7º e o santificou e descansou. Fechou a Bíblia e lançou uma pergunta. Deus se cansa? Adivinha para quem que ele perguntou? Ei, você que nos visita, você acha que Deus se cansa? Eu sei lá, meu irmão. Deus se cansa, não se cansa. Olhei para o Serginho, ele, calma, isso aí é só um pedacinho rápido. Beleza. Uma meditaçãozinha no início da reunião e uma oração no final dava para engolir. O tempo foi passando, eu fui tomando gosto pelo Clube de Desbravadores, ganhei um uniforme de presente, não tinha dinheiro para comprar. E estava lá na minha vidinha de desbravadores todos os domingos. Um dia, o líder do clube disse assim, vocês terão uma reunião especial sábado que vem. 9 horas da manhã. Eu falei assim, reunião sábado? A gente nunca teve reunião sábado. Não, sábado 9 horas da manhã. Tá, e como é que é para vir? Vem com a roupa que você quiser. Eu falei para o Sérgio, Serginho, passo lá na sua casa para a gente ir juntos? Não, eu tenho que vir um pouco mais cedo, eu vou na frente. Tá, e com que roupa que a gente tem que ir? Não, levar roupa normal de ralação. Ô, crente mentiroso. Vai eu para a igreja sábado de manhã de chinelo havaiana, irmão. Hoje é chique ter chinelo havaiana, né? A Europa é um absurdo. Hoje você anda de chinelo havaiana, você está tirando onda, mas naquela época só pobre de maré descia usava. Vai eu de chinelo havaiana, calça jeans surrada e blusa rasgada para a igreja, porque ia ter ralação. A igreja fica na rua 29 de março, exatamente na esquina. Quando você vira a esquina, você está no portão da igreja. E vai eu lá todo esculachado para a igreja, dobrei a esquina, já estava no portão. Vi 2 caras de terno e gravata, eu falei, sujou. Só que foi automático. Quando eu os vi e parei, eles já me estenderam a mão dando feliz sábado. Feliz sábado. E o infeliz me segurou e não me soltou mais. Seja bem-vindo e tal, você veio para a reunião, eu vim para a reunião, me solta. Não, vem para a reunião, vem para a reunião. Ele só foi me soltar quando me colocou assentado na sala dos juvenis. E eu olhei todo mundo bem vestido, olhei para o Serginho miserável, mentiroso. Eu costumo até dizer que eu fui para a igreja pelo mau testemunho. Sentei lá, todo envergonhado, cabisbaixo, meu Deus do céu, que vergonha, que esculacho que eu estou. Aí a escola sabatina foi acontecendo, a professora passando a lição e eu fui me soltando um pouquinho. Aí resolvi abrir os olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi umas meninas bonitas. Eu falei, rapaz, esse negócio de ser crente não é muito ruim, não. Irmãos, eu fui tão bem tratado, a despeito de como estava vestido. Eu fui tão bem recepcionado, tão bem tratado, como não havia sido tratado nunca em toda a minha vida, que eu falei assim no final, no término do culto divino. Esse povo não é o que eu pensava. Quanto preconceito. No sábado que vem eu voltei, no outro, passei a frequentar a igreja adventista do 7º dia.
Virei para minha mãe e disse assim: a partir de hoje eu não vou te acompanhar mais para o centro espírita, vai sozinha. Ela ia na sexta-noite, no sábado de manhã eu ia para a igreja, e eu disse para ela que não acompanharia durante as reuniões das sextas-feiras. Ela ficou meio chateada e tal, mas concordou, e eu passei a ir para a igreja e minha mãe continuava indo para o centro espírita. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu resolvi me batizar. E eu cheguei em casa e disse para minha mãe: mãe, eu tomei uma decisão. Qual é a sua decisão, meu filho? Eu quero ser batizado, eu vou me batizar. Eu já até falei lá na igreja que eu vou me batizar na igreja adventista, eu vou ser crente. E ela falou assim: olha, até hoje eu deixei você ir na igreja tranquilamente, não me opus, não fui contra. Mas você não vai se batizar, porque eu não quero ter um filho crente. Aliás, para que isso fique bem claro, você vai para o último sábado na sua igreja, já se despede do pessoal, porque eu não quero que você vá mais lá. E se você insistir com esta ideia, porque eu argumentei, ela disse para mim: eu ponho você para fora de casa. Eu pensei, 14 anos de idade, vou morar onde? Quem que vai me sustentar? O que eu vou fazer da minha vida? E eu fui para a igreja no sábado seguinte, naquilo que seria o meu último sábado. Estava triste, não participei da classe dos juvenis. A professora Ana me questionou por que eu estava tão cabisbaixo. Eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela interrompeu a lição, parou tudo e disse: nós vamos orar por você. E ela me fez uma pergunta: você ama Jesus Cristo? Eu falei: amo. Você quer segui-lo? Eu falei: quero. Então, olha só o que eu vou te dizer. E ela me disse isso na frente da classe. Se você quiser se batizar e sua mãe puser você para fora de casa, você pode vir morar na minha casa e eu vou colocar você para estudar na escola adventista. Eu virei para ela e disse: sério? Voltei a sorrir, brinquei, participei, voltei para casa pisando firme e falando grosso. Meti o pé no portão, pá! E aí, mãe? E aí, filho, se despediu do pessoal? Não, me despedi não, ao contrário, eu vou me batizar, eu vou ser membro da igreja adventista. Te mando de fora para cá, de casa para fora, de fora para cá, te manda embora. E eu falei para ela: então manda então, porque eu vou morar na casa da tia Ana e eu vou estudar na escola adventista. Ela ficou parada mais ou menos por 1 minuto olhando para mim. Não, filho, mãe estava brincando. Mas o dia do meu batismo chegou, minha mãe não foi, meu padrasto, obviamente não, ninguém da minha família. Eu me batizei com 14 anos de idade, com uniforme de bravadores, e chorava como uma criança que de fato era naquele dia. A irmã Margarida, uma flor de pessoa, ela me deu um abraço e disse assim: nós somos a tua família. E eu agradeci. Como a igreja me acolheu, como a igreja me apoiou, como eu estava feliz. Minha mãe na sexta-feira foi à reunião do centro espírita que ela frequentava, e uma pessoa foi possessa por um demônio, e este demônio a chamou para conversar. E minha mãe me contou que as palavras foram resumidas da seguinte forma: por que que você deixou o seu filho entrar para aquela igreja? Você falhou como minha serva. E você vai ser castigada, você vai ser punida. E minha mãe começou a chorar. E ele disse para minha mãe: só que a punição que nós vamos fazer contigo, nós vamos atingir você atacando o teu filho. Nós vamos matar o teu filho, para você aprender. Minha mãe chegou em casa apavorada.
meu filho, você vai morrer, pelo amor de Deus, larga essa igreja, abandona a igreja, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, tem que fazer um ritual tal e tal, em tal lugar, em tal hora, dessa forma, larga tudo isso, senão você vai morrer, eles vão matar vocês, estão com raiva de mim, porque eu deixei você vai... Desesperado, eu nunca vi minha mãe daquele jeito. Falei, mãe, que bobagem, quero saber disso não. Alguns meses se passaram e eu fiquei doente. Sentia uma forte dor no peito e uma incapacidade de respirar normalmente. Fui ao pneumo, fui a todos os médicos, bati diversos raios-x, fiz diversos exames e teve uma ocasião que eu cheguei a brigar com o médico. Porque ele dizia que eu não tinha nada e eu falei, doutor, como é que eu não tenho nada se eu não consigo respirar e uma dor não para de me atormentar no peito? Há dias eu não durmo direito. Ele falou, garoto, você quer saber mais do que eu que sou médico? Você não tem nada. E minha mãe chorava, você vai morrer. E eu fiquei chateado. Eu fiquei aborrecido. Teve uma hora que eu fiquei tão aborrecido que eu disse assim, olha, eu não quero saber do teu mundo de espíritos, e agora eu também não quero saber nada de igreja, eu não quero saber mais nada de ninguém, eu não quero nem Deus e também não quero o diabo, eu não quero saber de nada. Quero viver em paz e sozinho. Como se isso fosse possível. Parei de ir na igreja, parei de orar, parei de ler a Bíblia, os irmãos vinham me visitar e eu não queria ver ninguém. Fiquei doente, acamado, o tempo foi passando e tudo foi piorando. Emagreci assustadoramente. Minha mãe não parava de chorar e dizia que eu tinha que fazer um pacto com o inimigo se eu quisesse viver. Eu falei não. Num sábado à noite, eu fui a um aniversário de 15 anos de uma amiga, numa igreja presbiteriana em Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Eu estava passando tão mal que eu não aguentei ficar na festa. Eu saí de lá e fui caminhando para o ponto de ônibus e demorei a chegar. Finalmente consegui pegar um ônibus por volta de 1h da manhã. Desci no ponto de ônibus próximo à minha casa, cerca de 1 quilômetro de distância, e estava sentindo muita dor no peito. Comecei a caminhar em direção à minha casa e as dores se tornavam mais insuportáveis, de modo que eu não consegui ficar mais em pé, eu caí. Eu me arrastei e fiquei na calçada. As pessoas passavam, olhavam para mim e diziam assim, tadinho, tão novo e bêbado, tão novo e drogado. E eu não conseguia nem sequer pedir ajuda, tamanha a dor que estava sentindo no tórax. Há meses assim. Eu fui me arrastando e me arrastando até chegar em casa. Abri o portão com muita dificuldade, não consegui chegar ao meu quarto. Cheguei na sala, me deitei no sofá e fiquei olhando para o relógio que estava à minha frente. 2h30 da manhã, dia do meu aniversário, 29 de janeiro, dia que o inimigo havia anunciado para minha mãe que seria o dia da minha morte. Eu senti 2 mãos, não podia enxergá-las, e elas se puseram sobre o meu peito e começaram a me apertar, comprimir, apertar. Eu fui perdendo a capacidade de respirar. A dor se espalhou por todo o corpo, de modo que eu não podia me mexer, como se estivesse paralisado. Nem sequer um movimento para o lado eu podia fazer. 2h30 da manhã, achei que havia chegado a hora da minha morte, e eu estava aborrecido demais com Deus. Por que que Ele deixou chegar nesse ponto? Uma vozinha veio e sussurrou aqui, do meu lado direito.
a voz mais suave que eu já ouvi em toda a minha vida, e disse assim: por que você não ora? Eu comecei a chorar. E eu fiz uma oração de uma frase: Senhor, não me deixe morrer. A mesma voz disse para mim: eu só estava esperando você falar comigo. Só estava esperando você falar comigo. A sala escura, no canto direito, começou a brilhar. As mãos que oprimiam o meu tórax foram retiradas e eu inspirei. Como não fazia há vários meses. A dor foi desaparecendo, os movimentos foram voltando e eu olhei para ver quem falava comigo. A luz desapareceu. Nunca mais eu esqueci aquela frase. Eu só estava esperando você falar comigo. Por que você não ora? Getsemane só se vence com oração. Mas a oração precisa ser sincera.